vou contar, ela tem tudo a ver com a história de cada um de nós e com a história da humanidade inteira. A história que eu vou contar para vocês é a história da estátua de sal. Eu aprendi essa história com um dos meus mestres no tempo em que eu era noviço. O noviciado é um estágio da hierarquia, é um degrau na hierarquia da formação religiosa a que eu fui submetido, pela qual eu passei quando seminarista. Meu mestre me contou que havia, segundo os antigos haviam passado para ele, uma estátua no topo de uma montanha. E essa estátua era uma estátua de sal. Ela estava no topo da montanha há séculos, há dezenas de séculos, talvez. E houve um dia em que essa estátua, que era uma estátua de sal, e que estava lá estática, porque era uma estátua. Ora, se ela era uma estátua, ela não se mexia. Mas eis que um dia algo aconteceu. E mudou definitivamente a história da vida, da existência dessa estátua. Ela, por algum motivo, ganhou movimento. E ao ganhar movimento, empoderada dessa qualidade, a estátua começou a se locomover. Conta a lenda que a estátua, que era uma estátua de sal, e que habitava o topo da montanha, deu um passo, e deu outro passo. E ela, à medida em que caminhava, ia se esfacelando, mas ela continuava caminhando. Ela se sentia atraída por algo que ela via no horizonte, muito, muito, muito além do lugar em que ela estava. Havia um vale, havia algo que lhe atraía, algo que, apesar de não ser facilmente definido, fazia com que ela se conduzia para lá. E houve um momento em que a estátua, de repente, perguntou: o que é? Ela já se empoderou também da capacidade de falar. O que é? O que é isso que me atrai? Conta a lenda que num determinado momento a estátua, motivada mais e mais pelo desejo de conhecer aquele horizonte desconhecido, estranho, ela percebeu que estava se esfacelando e ela se desesperou. Claro, ela ia descendo a montanha e à medida em que ela ia descendo, ela ia perdendo a sua forma, ia se deformando, ia passando por uma transformação. Chegou um momento em que a estátua sentiu na sua pele uma sensação diferente. Talvez fosse uma brisa, o vento, e ela pergunta: o que é? Mas ela não faz uma pergunta em tom tão suave quanto eu estou propondo. A lenda diz que ela gritava: o que é? O que é isso que me atrai? O que é isso que está fazendo com que eu me mexa? E de repente ela ouviu e ela perguntou: o que é? O que é isso? E ela continuou ouvindo.
Será o que era? E de repente, quanto mais ela ouvia, mais atraída ela se sentia, e quanto mais atraída ela se sentia, mais ela abandonava o seu passado. Ela se desgarrava do conforto, do topo da montanha, que era o lugar de onde ela havia saído e que era o único lugar que ela conhecia, era a única coisa que ela conhecia. Ela pergunta de novo, o que é? Mas o que é isso? E ela ouve e diz que ela foi e colocou o pé em uma superfície líquida e de repente ela pergunta, o que é? O que ela ouviu? Ela estava botando o pé dentro do quê? Da água, do mar. E ela pergunta, o que é o mar? E o mar diz, venha, se aproxime. Se você quiser me conhecer, venha. E ela percebeu que ela havia perdido o pé direito. Mas mesmo assim, a vontade e o desejo e a vontade tomavam conta do corpo e da mente da estátua, que colocou o pé esquerdo. E ao colocar o pé esquerdo, ela percebeu que estava perdendo o pé esquerdo, ela estava se perdendo toda. Ela já havia perdido parte de sua forma, à medida em que descia da montanha. E agora perdeu o pé direito e o pé esquerdo, mas a vontade e o desejo continuavam lhe tomando conta. Quando ela pergunta de novo, mas o que é o mar? E o mar diz, venha. E veio uma onda, e no movimento dessa onda, o que aconteceu? A estátua perdeu a cintura. E ao perder a cintura, ela perguntou, mas o que é o mar? O que é isso? E o mar simplesmente lhe abraçava cada vez mais e dizia, venha, venha, queres me conhecer? Venha. E ela, com medo, movida pelo medo e movida pelo desejo, a estátua seguia. E foi, e chegou o momento em que ela perdeu o peito, e depois ela perdeu o tronco inteiro. E contam os antigos, disse meu mestre, que a estátua se perdeu inteira nas águas do mar. Qual é a moral dessa história? O que será que essa história significa? Fica aqui duas perguntas. Primeiro, qual é a moral dessa história? Segundo, o que essa história significa? E eu vou trazer mais 3 perguntas. Quem é a estátua? Anotem aí no caderno de vocês. Quem é a estátua? O que ela representa? Quem é essa estátua? O que é a montanha? O que representa a montanha? E o mar? Repito. O que representa a estátua? Ou o que é a estátua? Segunda. O que é a montanha? Ou o que representa essa montanha? E terceiro, o que representa o mar? Quem é o mar? Ok?